precoce e do tratamento adequado para essa doença ocular que pode levar à cegueira se não for tratada adequadamente. Já está aqui em nosso estúdio doutora Leonora Leal, que é médica, oftalmologista e vai falar um pouco sobre essa doença que atinge mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, sendo que quase metade desconhece a condição por ser uma doença de evolução silenciosa. Bom dia, doutora Leonora, seja bem-vinda aqui ao Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Bom dia, é um prazer estar aqui falando, justamente no dia em que comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, de uma doença que tem um impacto tão grande, não só a nível de Brasil, como você bem mencionou, 1,5 milhão de pessoas, mas é preciso a gente ressaltar que, principalmente aqui na Bahia, devido a um dos aspectos que é a etnia, nós somos aqui na Bahia um estado com uma predominância grande de afrodescendentes, então aqui na Bahia esse percentual é ainda maior. Quem atende aqui na Bahia, Nordeste, sabe que esse impacto é ainda maior. E justamente por ser uma doença silenciosa é que a gente tem que alertar a população, Porque se for esperar por ter sintomas visuais, o paciente que ele busca o oftalmologista por já notar uma perda do campo visual, aí já houve um dano ao nervo óptico e esse dano é irreversível. Então, nada melhor do que ações de prevenção. Então, falando sobre o glaucoma, o que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico e ele está basicamente caracterizado pela alteração da pressão intraocular, salientando aqui que existe também o glaucoma de pressão normal, mas então há um dano com perda progressiva de fibras do nervo óptico e isso impacta na redução do campo visual, bem insidioso, o paciente não vai se dando conta, inclusive ele vai se adaptando a essa perda, é uma doença que leva anos para a pessoa sentir sintomas, não é? Então, é preciso que ele faça acompanhamento regular. E, inclusive, se ele sabe que tem um familiar com a doença, quais são os fatores de risco? A herança. Então, quem já tem um familiar, principalmente familiar de primeiro grau, é importante estar atento. A alta miopia, ou mesmo miopia, Então, tem um parente com miopia, ou você mesmo tem miopia, é importante já, por isso só procurar. A gente sabe que algumas medicações podem levar a um tipo de glaucoma, chamado glaucoma secundário, que medicações, corticoide, por exemplo, Ele usado assim cronicamente pode fazer a pressão intraocular elevar. E a população, como eu falei, com etnia, Então, a população afrodescendente, população asiática também, ela tem uma prevalência maior. Então, é preciso fazer um acompanhamento minimamente anual, com consultas periódicas, onde o seu oftalmologista vai fazer uma série de exames, vai avaliar seu nervo óptico, vai avaliar como é o seu campo visual, vai documentar tudo isso, E vai avaliar sua pressão intraocular. É uma doença mais prevalente em idosos ou não tem classe, não tem idade, homem, mulher, criança, adulto? Me fala um pouco sobre isso. Veja bem, nós temos basicamente alguns tipos de glaucoma, O mais prevalente, ele é o glaucoma de ângulo aberto, O glaucoma, na verdade, há uma dificuldade ali entre a produção do humor aquoso, que é um líquido que o olho produz, e o seu escoamento, Então, há uma dificuldade nesse balanço. O olho produz mais do que escoa, Uma dificuldade de escoamento e isso resulta no aumento da pressão intraocular. Salientando aqui sempre que existe o glaucoma de pressão normal. Mas vamos lá. Então, esse é o glaucoma de ângulo aberto. Existe um outro glaucoma chamado glaucoma de ângulo fechado, em que o paciente ele já nasce com uma alteração genética, em que esse ângulo ele é mais estreito. E esse glaucoma ele não dá sinal nenhum, exceto quando na crise, em que o paciente sente enjoos, um aumento súbito da pressão intraocular, borramento visual, uma condição inclusive de emergência médica, Existe o glaucoma infantil, o glaucoma congênito, em que a criança já nasce com essa alteração, então a gente vê em crianças, mas não é. O glaucoma congênito, ele não é o mesmo deste glaucoma de ângulo aberto, nem do glaucoma de ângulo fechado, em que a criança nasce no glaucoma congênito com uma alteração da estrutura de drenagem do olho. É um olho que vai aumentando de tamanho, a córnea ela tem um aspecto azulado, com pouco brilho, a criança lacrimeja muito, é muito fotofóbica, isso já nos primeiros dias de vida, É uma condição também urgente, que necessita de uma intervenção cirúrgica, basicamente, diferente
do glaucoma de ângulo aberto. E temos o glaucoma secundário a medicações, secundário a traumas, né? Secundárias infecções, as uveites, né? Que são processos inflamatórios do olho. Então, o glaucoma de ângulo aberto, voltando à sua pergunta, que é o mais comum, ele tem uma característica de afetar mais o paciente a partir dos 40 anos, não é? Ele chega a ter uma prevalência de 10% em pacientes acima de 80 anos, né? Então, esse glaucoma, ele é mais prevalente no público com maior idade, né? Por isso que, assim, a nível de campanhas, a gente se preocupa principalmente com aquele paciente que vai próximo aos 40, então, a partir dos 30, 35 anos, a gente já começa a ficar interessado nesse paciente, quando a gente identifica que o nervo óptico dele é alterado ao exame básico. Mas não por isso vamos descuidar dos outros públicos, né? Principalmente o bebê, em que você nota uma alteração, aquelas pessoas que tomam essas medicações que eu citei aqui, ou que tiveram trauma ocular, que tiveram infecção ocular mais acentuada, né? Então é um público que, independente da idade, eu digo que o acompanhamento sempre tem que ocorrer anual. Importantíssimo isso, porque então desde o nascimento até a fase idosa pode ocorrer o glaucoma, porque né? Existem diversos tipos de glaucoma, tipos, né? E cada um... A senhora falou um dos sintomas, que é a questão de náusea e vômito. Quais são os outros sintomas? Porque a gente sabe que é uma doença silenciosa, mas ela dá alguns sintomas para que as pessoas que estão ouvindo o programa fiquem alertas e procurem um profissional? Observe bem, esse sintoma que eu disse de enjoo, náuseas e vômitos, ele ocorre no glaucoma de ângulo fechado. Esse é mais raro, né? Quer dizer, é o segundo prevalente, né? É uma condição de emergência médica, por isso que eu citei aqui, porque por vezes o paciente ele chega a ser internado, hospitalizado com suspeitas de outras coisas, né? De enxaqueca, de alguma outra coisa, e depois alguém se alerta a chamar um oftalmologista para verificar, né? E aí é que é descoberto. Quando ele queixa da baixa de visão, né? Já após 2 dias ele começa a queixar que a visão está embaçada, e é isso que faz chamar o oftalmologista. Mas o glaucoma que nós estamos falando aqui, que é o tema da campanha, é o mais prevalente, né? Esse glaucoma mais prevalente, que é o glaucoma de ângulo aberto, ele não dá sintomas. Ele não dá sintomas. Então, assim, se o paciente, é isso que eu falei aqui no início também, se ele for ficar esperando, eu vou sentir alguma coisa, não vai sentir nada. Nada, absolutamente nada, porque a pressão mais elevada, a pressão dos olhos, classicamente ela vai de 10 até 21, como sendo normal. Então, pressões ligeiramente acima disso não vão provocar dor, né? A pressão para provocar dor intraocular, ela tem que ser bem mais elevada. Então, o paciente não vai procurar o médico por queixa de dor. Se ele for procurar por queixa de notar o campo visual periférico, né? Vai haver uma perda de campo visual periférico. Quando ele nota, eu digo aqui mais uma vez, ele já perdeu pelo menos 40% de fibras do nervo óptico. Quando o paciente nota, já houve uma perda de 40%. E é irreversível. E é irreversível. É bem complicado, né? Não deve esperar sentir sintomas. Então, como é feito esse diagnóstico, doutora? E quais são os exames, os testes utilizados, já que é uma doença bastante silenciosa? Vamos lá. Hoje em dia, o oftalmologista, mesmo no consultório básico, né? Então, você pergunta assim, eu preciso procurar um especialista, né? Só um especialista pode fazer o diagnóstico? Eu reitero aqui que não. Mesmo o oftalmologista da rede básica, no consultório básico, ele já é capaz de suspeitar, pelo menos, da doença, né? Então, por quê? Porque ele observa durante o exame como está o nervo óptico da pessoa. O nervo óptico, ele tem uma estrutura, né? Ele tem uma escavação, que é como se fosse algo que o nome está dizendo, orifício, não é? E que existe uma relação de proporção entre eles, até metade do tamanho do nervo óptico de escavação. Então, o nervo óptico, vamos colocar ele aqui, que ele tenha 10, né? Então, até uma escavação de 0,5 diâmetros papilares é normal. Uma relação escavação disco acima disso já gera uma suspeição para nós. Além disso, a gente vai avaliar qual é a pressão desse paciente, né? Se essa pressão passa de 21, como eu lhe disse. Então, pressões muito limítrofes, né? Já geram uma suspeita. Mas mesmo naquele paciente em que a pressão é normal e que nós vimos uma escavação muito
fora dessa relação, nós pedimos também os exames complementares, né? Que são o quê? Aí nós vamos, né? Com a gonioscopia, vamos avaliar se esse paciente tem alguma alteração do ângulo de drenagem, se ele é aberto, se ele é fechado, não é? Que tem aquele glaucoma do ângulo fechado. Vamos pedir campo visual para avaliar se esse paciente tem alguma perda de campo periférico, mesmo que ele não sinta. Vamos pedir curva de pressão intraocular para ver se essa pressão varia ao longo do dia. Retinografia. Essa retinografia nada mais é do que uma foto daquilo que a gente vê no consultório, porque com essa foto, ou eu ou qualquer outro oftalmologista que venha assumir depois, ele vai poder comparar numa linha de tempo se esse nervo mudou de aspecto, né? Se essa escavação aumentou. Então, é um exame muito simples, né? O paciente guarda, hoje em dia os consultórios, né, que tem prontuários eletrônicos conseguem guardar isso de forma digital, mas o paciente tem na mão uma documentação, né, de como é que está o nervo dele e ele tem a portabilidade ali com os exames em mãos. E vamos pedir também, em casos mais avançados, em que haja a possibilidade, né, a tomografia do nervo óptico. Porque a gente sabe que existem situações que ela ajuda, ela esclarece no diagnóstico. Doutora, me fala quais são as opções de tratamento disponíveis e se já existe cirurgias para glaucoma. Veja bem, para o glaucoma de ângulo aberto, o tratamento é basicamente medicamentoso, né? Então, existem 3 linhas de medicação, a chamada medicação de primeira, segunda e terceira linha. Existem protocolos em que o oftalmologista se baseia, eles são ditados pela Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, o protocolo de diretrizes terapêuticas para glaucoma, em que a maioria dos pacientes, né, pode ser tratado com medicações de primeira linha. No que pese que, em alguns casos, a depender do que a gente observe, né, de tamanho de escavação, faixa etária, risco familiar, a gente vai graduando um score para esse paciente, né? E de acordo com o score é que a gente vai definindo que medicação a gente vai usar. Vamos lá, então colocamos a medicação. Se ela não conseguiu reduzir o desejado, existe um parâmetro de redução de pressão, que a gente estima, né? Então, colocamos a medicação. Ela não conseguiu reduzir a pressão intraocular para aquilo que a gente deseja, que é uma média de 30% de redução, na maioria das vezes. Aí nós vamos associar medicação, né? Infelizmente, existem pacientes que eles têm problemas de saúde, né, ou intolerância alérgica e que eles não, por alguma razão, a gente não pode colocar determinada medicação. Então, nós vamos, é por isso que não é uma receita de bolo, né? Então, o paciente que ele tem ali asma, que ele tem um bloqueio cardíaco, ele não pode usar beta-bloqueador, né, porque isso vai, né, contra a condição de saúde dele. E aí nós vamos, dentro disso, fazendo ajustes. E existem as medicações de terceira linha, que elas podem ser usadas como monoterapia ou associadas à medicação de primeira e segunda, de acordo com cada caso. Essas medicações, elas são de um custo maior, né? Mas, graças a Deus, mesmo as de custo maior, já estão disponíveis na rede de SUS, né? A rede SUS oferece hoje em dia o programa de controle de glaucoma, né? E essas medicações estão disponibilizadas, sendo que o paciente, além de ter a medicação, ele é ofertado também um acompanhamento periódico. Então, a cada 3 meses, ele vai lá para fazer o acompanhamento, recebe a medicação e é feito ali um ligeiro check-up para ver se aquele controle está de acordo. Na rede conveniada, nós também fazemos um protocolo em que passamos a medicação, checamos se ela está de acordo e de acordo com a gravidade do caso é que a gente define com que retorno ele vem. Se é um paciente que tem que voltar com 4 meses, com 6 meses, com 1 ano, isso vai depender da gravidade. O tratamento cirúrgico, ele existe, né? Ele é mais reservado para aquele paciente que não conseguiu um bom controle clínico, né? Mas hoje em dia já tem algumas opções que alguns colegas, né, colocam ali como uma opção para aquele paciente que ou não tem um bom controle clínico ou está sofrendo de condições de superfície ocular, né? Porque muitas medicações, o paciente que já chegou a muitas medicações, ou mesmo com poucas, tem pacientes que fazem ceratopatia, né? Por mais que você use colírio sem conservante, ceratopatia é como se fosse um dano à córnea, né? Então, ele sofre muito hiperemia, vermelhidão dos olhos. Então, assim, existem procedimentos cirúrgicos hoje que podem reduzir ou mesmo reduzir a quantidade de colírios ou mesmo deixar o paciente sem uso de colírio ou
em definitivo ou por algum tempo, né? Isso aí já ajuda bastante no controle. Mas assim, o tratamento, ele é definido basicamente numa linha clínica. Ok. É um tratamento de uso contínuo, não é isso, doutora? Sim, de uso contínuo. É importante que as Os colírios, pessoas eles são usados, alguns deles uma vez ao dia, os colírios de terceira linha, e os de primeira e segunda linha são 2 vezes ao dia. Então, assim, tem que ter muita disciplina, né? O paciente que tem glaucoma, ele tem que ter a consciência de que ele tem que seguir esse tratamento regularmente, de que se ele pula ali aquela dose, né? É uma gota dentro do copo, e que uma gota todo dia, esse copo, uma hora vai encher, vai transbordar, né? Então, às vezes ele pensa, eu esqueci aqui, não tem problema, o horário eu boto, né? Boto de manhã, não, boto mais tarde. Tem pacientes que são muito irregulares, e aí, quando retorna ao consultório, a gente observa que houve uma piora clínica, e quando vamos ver, ele está usando mais irregular. A senhora falou aí agora há pouco sobre a questão dos colírios com conservantes. Sim. A gente sabe que existe um número, vários colírios com esses conservantes e que causam danos ao longo do tempo. E a questão da automedicação. A pessoa está com um pouco de coceira no olho, de repente vai lá, está lá na farmácia, uma prateleira de colírios, vê lá qual o mais baratinho e vai utilizando. Isso pode trazer danos às vistas, ao olho? Muitos. Olha, qualquer paciente, na verdade, qualquer pessoa, a gente pede, gente, não use colírio sem orientação do seu médico, né? Existem colírios, inclusive, que o oftalmologista praticamente não prescreve. É uma brincadeira entre nós e que a gente vê, assim, tão divulgado quando você vai à farmácia com alguma irritação, independente da questão de glaucoma ou não. Às vezes orientam colírios com vasoconstrictor, né? O vasoconstrictor, ele é usado cronicamente, ele pode interferir, né, nessa condição, principalmente no glaucoma. Trazer danos à superfície ocular também, né? Tem pacientes que são orientados a usar corticoide, e o corticoide por si só, ele usado cronicamente, pode provocar catarata, ele pode aumentar a pressão intraocular, né? E o paciente, ele comprou ali, né, por orientação de um terceiro. Então, assim, é complicado. Eu oriento a qualquer paciente, na verdade, que não se automedique, né? Principalmente o público infantil, às vezes o pai compra para colocar, não use, mas qualquer pessoa. E o paciente com glaucoma, pior ainda, né? Os colírios. Os colírios, eles têm conservante. E como o paciente com glaucoma, por vezes, ele precisa de mais de uma medicação, cada medicação que a gente coloca, não tendo, sendo essa medicação adicionada de conservante, é uma gota de conservante a mais. Então, vai se somando, né? O paciente que usa 2 colírios, ele usa, né, 2 gotas com conservante. O que usa 3 vezes o conservante na fórmula, né? Isso vai cronicamente dando alterações da superfície. Sempre que a gente trata um paciente com glaucoma, né, nós acrescentamos lubrificante ocular. Mas o grande problema é que essas medicações vão somando custo, né? Infelizmente são medicações às vezes com custo elevado, e o paciente, ele entende o quê? O lubrificante não tem importância, que eu posso cortar. E volta pra gente com aquele olho muito sofrido, né? E que aí a gente pergunta, tá usando lubrificante? Não. Então, o lubrificante, ele também é importante, faz parte da terapêutica, né? E, quando possível, nós passamos, sim, medicação sem conservante, porque, né, seria uma opção, né, ideal. Porém, nem todas estão disponíveis, né, nessa formulação sem conservante, né? Mas, na medida do possível, sempre nós indicamos assim sem conservante, mas quando não está disponível, acrescentamos sempre lubrificante. Gente, nós estamos conversando com a doutora Leonora Leal aqui no Direto ao Ponto. Para encerrar, doutora, fala um pouco sobre essa conscientização, essa campanha, o Maio Verde, e a importância da preservação do controle do glaucoma, da importância dessa campanha. Olha, gente, eu acho que é muito importante. Eu não me canso assim, sempre que me chamarem eu fico aqui à disposição, porque acho que tudo aquilo que é voltado ao bem de saúde pública, né, tem que ser divulgado. Então, o glaucoma, ele é uma doença muito perversa. Eu digo que é uma das mais cruéis, né, porque o paciente, ele vai ali perdendo a visão, ele vai se adaptando àquela perda, ele, quando procura, já é tarde. Então, que vocês se conscientizem, né, principalmente se tem algum parente. Vamos lembrar aqui também de uma coisa, que os mais antigos,
antigos, né? Eles não tiveram na sua família, por vezes eles não tiveram acesso a um exame oftalmológico, né? Então, assim, se você tem na família algum paciente que enxerga mal, mesmo que você não saiba o porquê, né? Pode ter sido por glaucoma. Algum familiar seu morreu cego, né? Ou é praticamente cego. Se é vivo, ainda dá para fazer avaliação para saber. Mas, se houve algum caso de baixa visão severa, procure o profissional, mesmo que não tenha nada, né? Então, assim, eu acho que a população, principalmente a nossa aqui no Nordeste, por essa mistura, né? Essa miscigenação que nós temos, independente, né? Ah, não, eu não tenho, mas tem. Aqui a miscigenação é muito grande, então eu acho que principalmente o nosso público deve passar por avaliação anual. O oftalmologista, ele não vai pedir nada que seja desnecessário, então pelo menos um primeiro check-up é importante que seja feito, né? Mas se você tem alta miopia, se você tem um familiar, né, que já sofre com baixa visão ou que já tem um diagnóstico de glaucoma, sofreu alguma dessas coisas, né? Uma pancada nos olhos, né? Sofreu um processo inflamatório mais acentuado, usa corticoide, então procure o seu colega, procure o oftalmologista. Nós estaremos aqui prontos para fazer a avaliação e lhe acompanhar. Nós estamos falando de uma doença que tem uma prevalência mais na população negra. No entanto, e asiática. No entanto, nós temos, independente do tom da nossa pele, nós temos um sangue negro. A miscigenação é muito grande, então aqui Bahia, então é importantíssimo esse diagnóstico. Doutora, quero te agradecer, quero agradecer a doutora Hermelino, que foi quem indicou a senhora. Um grande abraço. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter separado esse tempo para prestar esse serviço à comunidade de levar essa informação, tá bom? Tá ótimo. Eu queria só acrescentar aqui que a Clion é sempre muito ativa. Em novembro, nós sempre temos uma ação que é o chamado Novembro Azul, né, em que a gente tem uma campanha grande em relação ao glaucoma. E agora, na ocasião desta comemoração do dia 26, um pouquinho antes, o pessoal da UFES, da LCDV, que é uma liga estudantil da UFES, fez uma ação junto com a Clion, com os residentes da Clion, atendendo e fazendo uma triagem nos funcionários e estudantes em relação ao glaucoma. Parabéns, viu? Um grande abraço. Agradecer também aos nossos parceiros, União Médica, com você em todos os momentos. Café 2 de Julho, aquele que aquece o seu coração. Biosalgante, o primeiro salgante brasileiro 100% livre de sódio. Acesse o Instagram Biosalgante, @Biosalgante, e saiba mais sobre este produto.